eu sou a Sophie. E eu sou a Laís. E esse é o The Look Stealers, podcast que revela os bastidores do estudo look e as trajetórias profissionais do nosso time de Look Stealers, é claro. Oi pessoal, aqui é a Sophie, eu tô de volta para comandar mais um episódio do The Look Stealers. Eu espero que você tenha sentido saudades, pois eu senti de estar aqui. E hoje, gente, a minha convidada, ela é muito especial, gente, porque ela é quem dá vida, ou melhor, vídeo, se eu puder falar assim, as ideias mais criativas que surgem por aqui, e são muitas, hein? Ela é cheia de referências, tá sempre pronta para cobrir os eventos e representar o Estuda Look, o que é muito difícil, porque close não recorre atrás das câmeras, e o grande sonho dela, gente, era apresentar o Fantástico, que ela é muito fã, mas a gente ainda vai contar um pouco mais dessa história. Diretamente do nosso time de audiovisual, seja muito bem-vinda ao podcast Malu. Oiê, tudo bem, Sophie? Ai, tô nervosa, gente, que honra estar aqui. Antes eu era só uma telespectadora e agora vim contar minha história aqui no Estuda Look, tô muito animada. E eu estou muito feliz de estar aqui contando essa história junto com você. Malu, acho que primeiro a gente sempre gosta de voltar e entender um pouquinho, né, sobre a formação, né, e como as Look Stealers chegaram à formação delas. Porque a gente tem Look Stealers aqui que são formadas de fato em faculdade, outras que são autodidatas e até pessoas que fizeram um curso técnico. Qual foi o seu caminho? Então, assim, como você falou, quando eu era criança, meu sonho era ser jornalista. Desde criança eu tinha isso, assim, eu ficava filmando todo mundo com a câmera da minha mãe, falava que eu ia apresentar o Fantástico, enfim, sempre foi meu sonho. Eu sabia que eu ia para alguma coisa de comunicação. Aí, quando eu falei, estava no terceiro colegial, decidi que ia fazer jornalismo, meu pai falou: por que você não faz publicidade? Acho que tá um caminho um pouco mais aberto para publicidade agora. Sim. Você pode trabalhar com jornalismo depois, mas acho que publicidade é melhor. Aí eu falei, tá bom, vou fazer publicidade. Eu falei, ok. Só que aí eu comecei a entrar mesmo no mundinho da publicidade. Falei, acho que eu quero trabalhar numa agência, quero ser publicitária, aquela coisa bem Mad Men, assim, começou a me pegar. E aí, enfim, fiz publicidade e hoje trabalho, assim, com publicidade, comunicação. Acho que tá tudo... Eles convivem muito bem, né? Acho que os dois mundos são muito próximos e acho que faz muito sentido, assim, essa minha escolha, e acho que eu agradei também a Malu criança. Com certeza, e ainda eu acho que, assim, ó, por você estar não só atrás das câmeras boa parte do tempo, mas também à frente, como, né, todo mundo aqui que tá ouvindo esse episódio, com certeza já deve ter te visto em algum momento, meio que, né, se pagou, né, o sonho foi realizado de alguma forma, exato, né? Exato. Mas aí, Malu, me conta, a parte, assim, de audiovisual, ela nunca foi necessariamente a tua primeira opção? Ou como é que foi despertar um pouco desse desejo pela parte de vídeo, assim? Eu acho que o audiovisual sempre esteve lá, mas eu nunca olhei muito, assim, sabe? Eu sempre tive muita familiaridade, sempre gostei de fazer coisas amadoras, assim. Eu fiz curso de fotografia, comprei uma câmera... sempre gravei tudo entre os meus amigos, minha família, sempre fui eu a pessoa que estava ali gravando tudo, mas eu nunca tinha feito não tinha feito esse clique assim na minha cabeça que seria isso, sabe? Acho que foi um tempo depois, assim, quando eu comecei a fazer produção para marcas, enfim, aí depois quando eu entrei aqui, que aí eu acho que, tipo, esse caminho foi se clareando mais para mim, sabe? Foi muito aos poucos, mas realmente não era a minha primeira opção. Olha, eu super te entendo. Eu acho, assim, ó, falando também, né, do ponto de vista de uma pessoa que sempre foi meio de humanas e sempre foi a pessoa que gosta de uma boa câmera na família também, sempre ficou na minha mão tirar as fotos, entendeu? Sempre foi a minha também, super te entendo. E me conta que a gente, né, tava conversando antes da gente ter o episódio, que é a gravação, e em 2019 veio o seu primeiro estágio, né? Eu quero que você fale um pouquinho mais, porque eu acho que já foi ali, com perdão do trocadilho, um pezinho na moda e numa marca que particularmente eu conheço e eu fiquei super feliz quando eu descobri que teu estágio foi lá. Ai, que demais. Não, foi super, tipo... E é engraçado, porque na faculdade eu comecei a me interessar pelas agências, enfim, mas ao mesmo tempo eu vi o pessoal indo estagiar nas agências, eu achava que aquilo não fazia muito sentido pra mim, assim. E aí foi aí que eu comecei a procurar estágio em moda. E aí
eu fui pra Wixin, na época a Wixin Calçados era super pequenininha, eu era a única pessoa do time de marketing, então foi muito legal ver a marca se desenvolvendo, assim. Eu fui aprendendo muito junto com eles, a Ana, uma das donas lá da Wixin, tenho muito carinho por ela até hoje, a gente super conversa. E é engraçado, porque quando eu entrei lá era muito pequenininho, era só eu, aí depois entrou uma pessoa de audiovisual, e aí, enfim, a gente trocava muito, eu era social media lá, mas fazia um pouco de tudo, né? Como sempre, no marketing a gente consegue viver em várias áreas, assim, do marketing, e foi muito legal, foi muito gostoso, tenho muito carinho até hoje, assim, porque foi meu primeiro contato mesmo com moda, e eu acho que foi o que despertou, assim, em mim, sabe? Essa vontade de, não, é isso, eu quero trabalhar com moda. Eu acho que assim, quando a gente fala de trabalhar com essa parte de conteúdo, marketing, acho que até o próprio jornalismo hoje em dia, a gente não tem muita opção a não ser muitos, né? A gente é vários. A gente aprende a ser vários, né? Porque desde se a gente tá trabalhando dentro de uma marca e a gente precisa ser 4, 5 pessoas do marketing, até a gente ver, às vezes, as pessoas que estão lá, né? Às vezes fazendo uma reportagem pro Fantástico, por exemplo, né? Como a gente citou no início da conversa, às vezes a pessoa tá lá sozinha, ela é produtora, ela que colocou o tripé, ela tá se gravando, ela é repórter na frente da câmera, ela é tudo ao mesmo tempo, faz parte do nosso dia, né? E acho que também vai fazer parte muito, acho que da sequência aqui, né? Dos fatos que a gente vai contar da sua trajetória profissional, mas eu não vou pular, não. Primeiro eu queria pensar, então, assim, você começou ali na Wishing, né? Então já teve esse start no meio da moda, mas você saiu da moda e mergulhou em outra área, né? Na área de entretenimento. Como é que foi essa transição? Foi calculada? Não foi calculada. No mesmo dia que eu passei nessa agência de entretenimento, eu passei em uma marca de roupas também. No mesmo dia eu recebi a mensagem das duas, assim, com meia hora de diferença, e foi uma escolha muito difícil, mas eu não sei porque alguma coisa falou, tenta uma coisa diferente, vai que você gosta, enfim. Outro lugar também era meio longe, aí eu falei, vou tentar. Não custa nada, né? Eu acho que a gente tem que tentar. Eu era muito nova também. Acho que eu tinha 21 quando eu entrei lá. Então eu falei, vou tentar, vai que eu gosto também. E foi bem legal. Foi uma transição bem importante, assim. Acho que foi essencial, assim, pra mim profissionalmente. Nessa área de entretenimento, eu imagino que você deve ter tido grandes coberturas, né? Hoje no Estuda Luca a gente faz grandes coberturas, felizmente. É muito legal. Mas imagino que você também deve ter passado por grandes coberturas ali da parte de entretenimento. Queria muito que você, enfim, contasse um pouquinho sobre como foi, assim, às vezes, trabalhar nessas grandes coberturas. Você estava sozinha também, você tinha que fazer 1000 coisas, ou você tinha equipes? Assim, você passou por algum frio na barriga, assim, que foi muito marcante? Olha, eu acho que trabalhar com entretenimento é viver com frio na barriga, e eu confesso que é um pouco viciante o frio na barriga, tá? Mas, assim, acho que das grandes coberturas, as duas que mais me marcaram foi o primeiro Lola que eu cobri e o Réveillon de Trancoso, que eu comandava ali. Na época, eu coordenava equipes audiovisuais, eu fazia todo o roteiro ali, tempos e movimentos, tudo que tinha que acontecer estava na minha mão. Então, eu coordenava todo mundo ali. No Lollapalooza, acho que foi uma equipe de 5 pessoas, entre fotógrafos e filmmakers. 3 dias de festival, enfim, tudo aquilo, é aquela lista, tem que tirar foto disso, fazer tudo que tem que fazer. Eu que tava ali fazendo checklist, eu não tava gravando nessa época, mas eu já estava envolvida com audiovisual. E em Trancoso a mesma coisa, em Trancoso acho que foram mais pessoas, foram 8 ou 9 pessoas, 11 dias intensos, no Réveillon. Eu fui 2 vezes, mas acho que a minha última experiência foi a mais legal, assim, que eu já entendia mais o que eu tava fazendo, porque a primeira vez é sempre a primeira vez, né? Sim. E em Trancoso também foi uma equipe bem grande, acho que foram 8 pessoas, assim, entre filmmakers, fotógrafos, todo dia muita entrega, as festas aconteciam de madrugada, e aí a gente ficava até de manhã editando conteúdo, e eu não deixava ninguém dormir, eu falava, a gente só vai dormir depois que todo mundo entregar tudo, era aquela loucura, e de manhã tinha mais conteúdo pra produzir, e eu acho que isso é o mais desafiador, assim, esse era o maior friozinho na barriga. E foi, inclusive, numa dessas vezes que Lewis Hamilton foi em uma das festas. Acho que esse foi o maior friozinho na barriga, assim, que eu vivi lá. Dele estar lá e a gente, enfim, fazendo aquela coisa. Tem que tirar uma foto, tem que fazer um vídeo, não sei o quê. Enfim, esse foi, acho que, o mais marcante, assim. Mas acho que todo momento essa coisa de tipo, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas tem uma lição que eu levo do entretenimento, é que sempre dá certo.
sempre dá. De algum jeito vai dar certo. E acho que é por isso que hoje eu sou muito... É muito difícil me tirar, assim, do meu estado natural, porque eu sei que no final vai dar certo e a gente vai encontrar uma solução. Então, eu gosto da positividade, entendeu? Eu acho ela muito boa, porque a gente precisa ter em muitos momentos. Olha, você citou Lewis Hamilton, então, assim, eu imagino uma ou duas Luke Stealers aqui, que eu não vou citar nomes, Sim. não vou citar nomes, mas que daria um dedo, entendeu? Pra estarem nesse lugar aí, verem ele de perto. Mas, enquanto você estava falando, me bateu duas dúvidas. Eu acho que uma delas, eu acho que é uma coisa muito legal, que eu acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas que não estão acostumadas a trabalhar com essa parte de eventos, e que eu acho que seria muito legal, assim, que você contasse um pouquinho desses bastidores, que é, poxa, para fazer uma cobertura nesse nível, de ter uma equipe, de estar lá, que é fotógrafo, é conteúdo audiovisual, quanto tempo de preparação existe para isso? Tipo assim, são dias, a gente tá falando de semanas, a gente tá falando de meses, como é que isso funciona? Olha, eu acho que falando de Réveillon, assim, que era um evento muito grande do lugar que eu tava, a gente começava ali em julho, talvez ali já começar a falar sobre, pensar em equipe, aí tem aquela questão, né, fechar marcas para irem junto, então depende muito da quantidade de marcas para ver o tamanho da equipe, mas eu acho que é muita gente, é muita preparação, é muito planejamento, e até o último segundo eu ficava pensando, acho que falta alguma coisa, eu sempre prefiro pecar pelo excesso, eu sou muito planejada assim, então... Eram 1000 planilhas, 1000 tempos em movimentos, levava tudo impresso para todo mundo, falava, ó, gente, isso é de todo mundo, vamos decorar. Acho que é muita coisa, muito planejamento mesmo, assim. Muita referência, muito tudo. Não, tem que ser, senão a gente se perde, né? E, Malu, uma coisa também que eu acho que é legal da gente abordar é que, me desculpa assim, né, a pergunta assim tão direta, mas quantos anos você tinha na época que você fez essas grandes coberturas e já estava liderando equipes? A primeira vez que eu fui, eu tinha 24 anos. Não, mentira, eu tinha 23. Pergunto até porque eu acho que é uma coisa muito legal da gente também falar, que eu acho que em muitas áreas hoje de trabalho, a gente acaba tendo lideranças muito jovens, assim, pela natureza do trabalho, né? E às vezes é muito desafiador, e não por uma questão de competência, mas eu acho que até por uma questão de respeito, às vezes, né? De outras pessoas que estão, não que estão trabalhando, mas que estão em volta, que a gente precisa se relacionar. Como foi, assim, para você construir essa liderança tão jovem e conseguir, de fato, né? Acho que ter o respeito não só ali, né, do pessoal da tua equipe, mas também dos pares das pessoas ali, fornecedores com quem você teve que lidar. Foi difícil? Teve alguma situação ou você soube se impor muito bem desde o início? Eu acho que as coisas aconteceram tão naturalmente, assim, que na época, eu não dava tanto peso pra isso, sabe? Sim. Eu sempre fui muito tranquila. Eu sou uma pessoa que não sabe brigar, não sabe... ser mandona, assim, então eu acho que sempre foi na leveza, assim, tipo, tá todo mundo no mesmo barco, vamos indo, vamos fazendo acontecer, enfim, no sorrisinho, pedindo com jeitinho, mas eu também tinha muita gente me ajudando, sabe, eu não tava sozinha, assim, minha chefe na época me ajudava muito, então acho que isso ajudou bastante também, mas ali na hora do vamos ver, eu acho que você tem que aprender a tomar decisão. No final, ninguém vai poder tomar decisão por você e não importa qual seja, você vai ter que assumir essa bronca, assim, sabe? Então, acho que isso é o principal, você tomar a decisão rápido e falar, fui eu que tomei mesmo, é isso que aconteceu. E acho que foi muito natural, eu não sei se eu pensava na época que eu era nova para aquilo, acho que foi acontecendo. Como era muito planejamento, eu tava muito preparada também para tudo que ia acontecer, então acho que foi acontecendo. Eu sou muito tranquila, então eu não coloco muito peso, assim, na hora, sabe? Tá certíssima. Eu acho que a gente tem que ter tranquilidade mesmo, porque eu acho que a tranquilidade, na realidade, ela é só um reflexo do quanto a gente tá segura do papel que a gente tá exercendo. Então, assim, maravilhoso. E aí, acho que andando um pouquinho ali pra frente da tua linha do tempo, a gente tem que falar, né, que 2022 acho que foi um ano chave pra você, que foi um ano em que nasceu a Nose, que é a agência ali que você trabalhava antes de chegar ao Estudo Look, e que é super legal. E eu acho legal de falar um pouco, da gente contar aqui para quem está nos ouvindo, do teu papel na criação dela, né? Porque você não apenas trabalhava lá, mas você teve um papel fundamental na criação dela. Como é que foi esse processo? Então, na época eu trabalhava dentro de um grupo, né? De um ecossistema de entretenimento, e tinham várias agências, né, dentro. E as pessoas que trabalhavam lá podiam criar novas agências.
E eu trabalhava na época, em uma delas, que era a Halt. E aí uma das pessoas que trabalhava lá teve a ideia de uma agência. Sim. Era uma revista, era um portal, enfim, não tinha nada muito certo na época. Ela me chamou pra ajudar ela, enfim, eu já tinha muito esse olhar, eu já fazia alguns freelas lá dentro mesmo, de cobertura de evento, enfim, aí ela me chamou pra fazer parte, porque na área que eu tava, eu não vivia isso diariamente, era um freela que eu fazia lá dentro, sabe? Acho que o audiovisual, mais uma vez, me encontrando. E aí ela me chamou e a gente ficou 6 meses ali, basicamente, só planejando. A gente não tinha muita ideia, assim, exatamente do que ia ser. E na época, a gente tentando criar um nome, Google Tradutor, traduzindo palavras, era um quebra-cabeça, assim. E aí eu cheguei com o nome Nose. A gente gostou, que era uma coisa meio abelhudo, inclusive acho que é com S, a gente mudou pra Z, porque a gente achava que ia ficar mais bonita. E foi muito legal, assim, é uma coisa que eu tenho muito carinho. Até hoje eu tenho muito contato com o pessoal de lá, enfim. Sempre vou ter muito carinho por eles. E foi muito legal, porque, enfim, aí depois do nome a gente criou as editorias e foram muitos erros e muitos acertos também, né? A gente criou alguns quadros semanais, a gente viu que alguns não davam certo e vai testando, né? Mas é muito gostoso você ver o começo, assim, né? Sim. Os 100 seguidores, 200, e hoje, enfim, eles estão enormes já, tenho muito orgulho deles, enfim. Mas foi muito gostoso, assim, fazer parte dessa criação. Porque você vê um negócio pequeno, você fala, não vai dar, não vai crescer, as pessoas não estão gostando. E de repente elas começam a gostar do que você criou, então isso é muito gostoso. É um processo, né? É um processo muito louco, assim, né? De meio que criar, colocar no mundo um negócio que você acredita muito, que você acha muito legal, mas que a gente não faz ideia de, tipo, de que vão ter outras pessoas que acham legal também. Exato. Exatamente. É muito maluco, né? Esse processo de identificação que vai acontecendo, né? Eu acho que é muito parecido, às vezes, com o processo, por exemplo, de artistas mesmo, que criam, né, músicas, álbuns, filmes, e aquilo é tipo o bebê deles, só que uma vez que eles colocam no mundo, as pessoas começam a se identificar e vai ganhando outro significado, vai, né, crescendo, vai virando uma coisa completamente diferente. Acho muito legal isso, né? Porque quando você cria alguma coisa, querendo ou não, tem muito de você envolvido, né? Super. Da sua cabeça, das suas vivências. E aí você fica com aquele pezinho atrás. Será que as pessoas não vão se identificar com isso? Será que elas vão? E quando você vê que elas se identificam, é muito legal. Então é muito gratificante, assim, essa parte da minha trajetória profissional. Como chegamos ao Still the Look, Malu? Me conta, assim, eu fiquei sabendo que você sempre foi fã do STL. Sempre. E que você já tinha até enviado o currículo durante o período da faculdade. Mas como que se deu Malu como look stealer? Olha, essa história é antiga, viu? É uma paixão antiga. Eu e minha irmã, a gente gostava muito, a gente era adolescente na época, a gente acompanhava tudo do que o Still the Look postava, acompanhava muito a Manu no Instagram também. Eu lembro muito de uma viagem que o Still the Look fez com uma marca, eu não lembro qual, pra Itália, com várias influenciadoras, e a minha irmã, a gente ficou muito feliz, assim, parecia que a gente conhecia, sabe? Sempre teve essa proximidade. Eu vou te interromper, eu vou fazer um parênteses que talvez você não saiba. Mas esta viagem que você está falando, se não me engano, foi uma collab da C&A com a Ripley. E sabe quem estava na C&A levando a Manuela e a Catarina? Agora eu já sei. A Bruna! Meu Deus! Tô aqui, ó, tudo interligado, Manu, tudo interligado. Tava escrito nas estrelas de todo mundo. Até um parêntese, claro, né, pra quem tá nos ouvindo agora, né, e nos assistindo. A Bru, ela é nossa gerente comercial, né, então ela, antes, né, de chegar ao Still the Look, a Bru passou ali pela C&A e até, né, enfim, como são as coisas da vida, né, por isso que é tão bom a gente ter bons contatos e fazer um bom networking, porque em algum momento a gente vira uma esquina e se esbarra, né, no mercado de trabalho. Então, enfim, só fazendo esses parênteses porque é divertido. Estamos todas aqui trabalhando juntas hoje, né? É verdade, que loucura, eu não tinha pensado nisso. Eu nem lembrava que era com a C&A, mas eu lembro que a minha irmã, a gente ficou muito feliz, assim, a gente acompanhou essa viagem como se fosse uma série, assim, sabe? Sim. Foi muito legal. E eu acho que eu sempre tinha uma coisinha em mim que falava, um dia você vai trabalhar lá, um dia você vai trabalhar lá. Isso aconteceu com vários lugares que eu trabalhei, eu sempre soube que eu ia trabalhar lá, eu fui me planejando para aquilo, mas assim, naturalmente estava na minha cabeça, sabe? E eu era muito nova nessa época, eu acho que eu tava na escola ainda, inclusive.
Mas eu mandei, logo eu entrei na faculdade, comecei a mandar muito currículo pro Estuda Look. Queria inclusive achar esses e-mails, mas eu não tenho mais essa caixa, essa conta de e-mail. E aí mandava, assim, sempre que havia alguma vaga, eu mandava, mas eu acho que não era a minha hora ainda, sabe? Acho que não estava pronta para tudo, precisava viver outras coisas, sair da moda para falar realmente. Porque eu acho que eu era muito feliz onde eu tava, só que eu acho que faltava alguma coisa, sabe? Eu acho que essa coisa era a moda, enfim, era essa proximidade com o time, enfim, eu acho que faltava isso, sabe? Pra eu estar 100% completa, acho que foi por aí, assim, que eu senti que eu tava feliz, mas faltava alguma coisa. E eu acho que era a moda. Bom, e aí, né, enfim, você mandava currículo desde o seu período de faculdade. Mas foi só muito depois que foi dar certo, né? Você ali como uma boa brasileira e uma boa look sealer não desistiu, não desiste nunca, né? Tá no nosso DNA. Me conta assim, você acabou chegando ao STL, de certa forma, por uma DM, né? Conta melhor essa história. Eu tinha mandado um currículo em janeiro. Foi o único currículo que eu mandei. Eu falei, se for pra sair, eu vou pro Estuda Look. E eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia acabar 2024 no Estuda Look. Eu falei isso pra Isa esses dias. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia acabar lá, aqui, no caso. E aí eu falei, bom, vou mandar esse currículo e vai ser isso. Se não der certo, tudo bem, mas é isso que eu vou fazer. E foi pra vaga de conteúdo. E aí, enfim, mandei ali em janeiro, não tive resposta, falei, não, tudo bem, não era pra ser, vamos seguir em frente. E aí, em fevereiro, a Isa me mandou uma DM, a Isa Aredes, minha chefe hoje, perguntando se eu tinha alguma indicação pra vaga de audiovisual. Na hora deu uma surtada, assim, talvez eu nem tenha lido direito a mensagem dela, e eu falei, Isa, sou eu, a pessoa que você está procurando sou eu. Eu quero entrar no Estuda Look. Falei com ela e tal, só que, enfim, a Isa nunca me respondeu, assim, nunca não. Depois ela não respondeu, spoiler. Ela demorou bastante, aí eu falei, bom, não deu certo, fica pra próxima. Acho que ela ficou constrangida, assim, porque eles, enfim, não gostaram do meu currículo e tal. Ela só queria uma indicação. E aí, segui em frente, de novo, mais uma vez. Aí, depois de um tempo, inclusive, a gente se encontrou no Lollapalooza. A gente conversou no Lola, e aí eu já tava no processo seletivo, enfim, e aí deu certo. Aí depois de muito tempo ela me respondeu, aí logo em seguida a Cibele me chamou, e aí foi. Só que tem outra história de DM. Eu tinha mandado uma DM pra Clau há um tempo, só que a Clau, eu nem lembro se a Clau me respondeu. Só que depois que eu entrei aqui, eu falei, bom, eu vou apagar essa DM pra também não ficar chato, sabe? Que isso, Malu? Eu apaguei. Depois que eu entrei aqui, eu segui a Clau, segui a Júlia, segui um monte de gente que tava aqui, que trabalhava aqui. Eu dei um follow em todo mundo, eu falei, vou chegar assim, um pouco mais, sabe, low profile. Não vou fazer de facinha. Conta. Exato. Não sei, vou fazer de conta que, sei lá, nossa, eu super queria, mas não sei. Vou conhecer vocês aqui agora, de repente. Me fiz de louca, eu realmente dei um follow em todo mundo, falei, é isso, vamos começar de novo aqui, né? Porque vai que elas pensam, menina maluca, obcecada pelo Estuda Look. Aí foi isso também, tem outra história de DM que eu apaguei. Nossa, mas você não precisava ter feito isso, porque, olha, eu vou te falar, agora tudo faz sentido na minha cabeça, porque eu ia até falar, né, que eu me lembro, até hoje, acho que a primeira vez que a gente se falou, que foi no momento da integração, né, porque acho que, fazendo um parênteses pra quem não sabe, a gente tem o nosso processo seletivo, né, então tem toda uma conversa que é feita ali com a Cibele, que é a nossa RH, então tem conversa ali pra entender um pouco, né, de cultura, fit com a cultura, depois a gente tem uma troca ali, né, sempre com o gestor, que é uma parte um pouco mais técnica, eventualmente tem algum tipo de apresentação de teste, né, pra gente trocar ideia com a pessoa e tudo, e um último passo, eventualmente, também acontece com a Manuela. Eu, no caso, estava como gerente de conteúdo, então eu trabalhava junto à Isa ali, né, que estava como coordenadora, mas eu não participei do teu processo seletivo, acho que, enfim, por N motivos, e eu só fui, acho que, te conhecer de fato no momento da integração, e eu me lembro da primeira vez que eu falei com você na integração, porque você estava no acervo. É verdade, assim, tava mesmo. Menina, tava acontecendo aqui, ó, alguma coisa. As pessoas passando atrás de você falando, pelo amor de Deus, desculpa, eu estou aqui, estou tentando encontrar um lugar para falar com você. Você ali tentando fugir um pouco da loucura, entendeu? Do escritório para falar comigo, e eu, querida Malu, seja muito bem-vinda, fica tranquila, respira fundo, isso aqui é assim mesmo.
o pessoal é desse jeito, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Você se lembra desse momento, Malu? E assim, qual foi a tua Pior que eu primeira lembro. impressão? Assim, como foi o teu primeiro dia no escritório da STL? Eu lembro muito da nossa integração, que realmente meu fone não tava conectando. Eu falei, meu Deus, que caos, alguém me tira daqui, mãe, socorro. Foi mais ou menos assim mesmo, eu lembro de ter essa sensação. Mas eu lembro muito do meu primeiro dia de entrar aqui, caramba, eu tô aqui mesmo. Tipo, eu realmente entrei onde eu sempre sonhei, sabe? Eu acho que eu fiquei assim por um tempo, meio abobada, assim, de tipo, tô aqui. E eu lembro que no começo, na minha primeira semana, se eu não me engano, a Isa teve alguma viagem, não, ela teve um evento, o Pulsar, que ela ficou vários dias fora. Então eu fiquei meio assim, gente, o que eu faço, sabe? Meus primeiros dias assim. Enfim, primeiros dias, né? Era basicamente integração, conhecer as pessoas, todo mundo muito legal, todo mundo assim da minha idade, um monte de mulheres juntas falando de coisas que a gente tem em comum, né? Eu lembro do meu primeiro dia, inclusive, eu tinha acabado de chegar e estavam gravando o Still The Vlog, me deram o microfone e falaram, fala! E eu, ai meu Deus, calma! Eu fiquei assim, o que eu falo? Tratamento de choque, coisa bem tranquila. Exato, foi assim. Mas foi muito rápido também. Inclusive, essa semana eu fiz 1 ano no Still The Look, terça-feira. Olha! Pois é. Que loucura, né? Eu falei, caramba, mas parece que faz tanto tempo que eu tô aqui. Acho que eu me adaptei muito rápido, eu acho, ao todo aqui. Eu lembro que um dia eu falei, Isa, eu tô um pouco tranquila, assim, se você quiser que eu te ajude em alguma coisa. Aí ela, você não quer ir num evento? Aí eu falei, quero. E aí depois desse dia, eu fui em 500 eventos. Menina, aqui dentro do Still The Look, a gente vive 10 anos em um. Com Entendeu? certeza. Aqui a gente... Os nossos anos dentro do Still The Look, eles passam igual ano de cachorro, sabe? Sim. Tipo, vezes 3.8, vezes 4.7, porque é tanta coisa que acontece, né, que a gente faz, que assim, de fato, é viver 10 anos em um. Mas é bom, né, porque quando a gente olha pra trás, a gente se dá conta da quantidade de coisas assim que a gente fez, das experiências que a gente teve. É muito gostoso, né, muito satisfatório também por um lado. Sim, não, já é demais. Acho que foi muito bom, assim, porque a adaptação foi rápida, então eu já me encontrei muito fácil, assim, do que eu tinha que fazer. Sempre me senti muito à vontade, assim, com todo mundo, em reunião, pra dar ideia. Acho que isso também foi uma coisa que o Still The Look me trouxe muito, tipo, a liberdade de poder falar, dar uma ideia, às vezes a ideia não vai ser ruim e tá tudo bem, sabe? Não vai ser boa a ideia e tá tudo bem, todo mundo vai, enfim, vai conversar sobre. Acho que isso, eu sempre me senti muito à vontade aqui, assim. Assim, vamos também matar um pouco, acho que a curiosidade das pessoas que estão nos escutando e a gente falar um pouco sobre o que faz o audiovisual, né, no dia a dia dentro do Still The Look. São muitas coisas, né? Então, começa contando pra gente um pouco, né, do que tá ali no teu dia a dia de trabalho, Madu. Nosso dia a dia, o meu de audiovisual, eu sempre cuidei dos projetos pagos aqui, né? Então, todas as publicidades que eram vídeo, que são vídeo, eu sempre... Enfim, a gente começa na ideia, a gente recebe o briefing, aí começa a pesquisar referências, alguma coisa que vai fazer sentido ali com a ideia que a marca trouxe. E aí, enfim, envia o moodboard, as referências, tudo. Aí chega a semana de gravação, a gente sempre na segunda-feira a gente organiza, eu e a produtora aqui, a gente organiza tudo que a gente tem pra fazer na semana. E aí a gente já marca o horário certinho pra todo mundo ficar sabendo. E aí os dias de gravação, são os que eu mais gosto, na verdade. Eu gosto muito da parte de gravar, assim. Na hora a gente vai tendo novas ideias, as meninas também vão ajudando com mais ideias, enfim. A gente sempre manda uma referência, mas a gente sempre dá um toquezinho nosso, né? Então, nunca vai ficar 100% igual a referência, porque tem que ficar a nossa cara também. E aí, depois edição, aprovação, enfim. E aí tem uma coisa que eu gosto muito, que é a parte dos eventos, que quase toda semana eu vou em um evento, provavelmente. Eu gosto bastante, porque eu acho que deixa a semana muito dinâmica, assim, né? Enfim, vou em lugares que provavelmente eu não iria se fosse só eu, assim. Então, deu conhecer muitas pessoas legais, muitos lugares legais, muitas marcas legais. Enfim, a gente vai se conectando com as pessoas, assim. Eu gosto bastante dessa parte de eventos também. Com o microfone, o icônico microfone. Icônico, né? Ele viaja mais, assim, do que 5, 6 pessoas juntas. É uma loucura esse microfone. Famosíssimo, entendeu? Exato. Eu ia te perguntar uma coisa até sobre
Acho que sobre essa parte de eventos, porque eu acho que meio que com a popularização da profissão ali de criador de conteúdo, acho que estar presente em eventos e reverberar esses eventos se tornou trabalho, né, de muita gente. E eu acho que até quem não trabalha com isso, muitas vezes acompanha, né, influenciadores, criadores de conteúdo, e a pessoa tem o desejo de fazer isso, né? Então, assim, para quem está nos escutando e almeja trabalhar com algo nesse sentido, que não seja, né, dentro de um veículo ou de uma agência propriamente dita, mas que seja, assim, por conta, quais dicas, assim, acho que você daria para a pessoa, recebi, sei lá, tô ali, sou um micro-influenciador, recebi meu primeiro convite para um evento. O que eu faço, sabe, para me destacar, sabe? O que eu faço para fazer bonito? Olha, eu acho que assim, do meu lado de audiovisual, eu sempre acho que a gente tem que trabalhar nosso olhar, assim, procurar ângulos diferentes que ninguém pensou, falando até do que você vai comunicar ali, ou do que você vai mostrar, sabe? Eu tô sempre buscando, eu fico assim, o tempo inteiro, muito atento em evento, porque eu tô sempre procurando alguma coisa acontecendo naturalmente. Eu acho que a gente tem que treinar nosso olhar sempre, e isso quando a gente tá andando na rua, vendo um filme, assistindo uma série, enfim. Quando eu tô de férias, eu tô sempre muito atenta às coisas que estão acontecendo em volta de mim, porque eu acho que isso é muito legal, assim, você achar ângulos que as pessoas não vão filmar, não vão captar, não vão falar, porque é um ângulo seu. Eu acho que o Studio Look já tem muito isso, né, com o microfone, assim, isso é muito... O fato da gente roubar os looks, acho que é uma coisa muito proprietária do Studio Look. Sim. Mas eu acho que é isso, procurar ângulos diferentes pra contar essa história. Amei a dica, espero que quem tá escutando tenha anotado pra poder colocar em prática e nos contar depois como é que foi a experiência. E Malu, acho que você falou um pouco, né, sobre esse processo de trabalho ali, né, da gravação, né, da captação dos trabalhos que a gente faz aqui dentro do Studio Look. Mas, assim, qual que você acha que é o maior diferencial de produzir conteúdo em vídeo dentro do STL, assim, comparado às suas experiências anteriores? Eu acho que aqui a gente tem uma coisa muito próxima das pessoas. Acho que todo mundo conhece muitas look stealers, né? Então, a gente sempre tenta trazer um pouco da pessoa, sabe? No conteúdo que a gente traz, a gente não vai colocar uma pessoa que não tem nada a ver com aquele conteúdo, sabe? Acho que isso é muito proprietário do Studio Look também, é muito próximo das pessoas. As pessoas conhecem as look stealers, enfim, eu acho que isso é uma coisa muito do Studio Look, assim. E é um conteúdo que a gente sempre se identifica, sabe? Se a gente tá fazendo, é porque provavelmente a gente pensou em alguma coisa que a gente internamente fez sentido pra gente, sabe? Acho que isso é o mais legal, assim. E tem essa coisa de gravar com o celular, que eu acho que dá muito mais proximidade com as pessoas também. Acho que esse é o diferencial, assim. Bom, acho que agora dá pra gente chegar a uma parte aqui, né, do nosso papo, que assim, é bate-bola, é jogo rápido, entendeu, Malu? Quero ver o quanto você está afiada para trazer as respostas para mim. Respira fundo e vamos lá. E a primeira pergunta, acho que você disse que você é fã do Studio Look, então com certeza você deve ter treinado no espelho até para responder essa daqui. Que a minha primeira pergunta para você, Malu, ser uma look stealer para você é... Pra mim é todo dia viver uma novidade, porque eu posso me planejar muito, mas sempre tem uma coisa nova na semana acontecendo. Nossa, e tem mesmo, gente, olha, estou de prova. Nenhuma semana, entendeu? Termina como a gente achou que ia terminar lá no começo. É uma loucura. E como que é trabalhar no Studio Look pra você, assim, em 3 palavras? Acho que movimento, porque a gente sempre tá se movimentando. Muita criatividade, que foi uma coisa que foi muito aflorada em mim por causa do Studio Look. E muito orgulho de fazer parte também. Eu amo, não. E de fato, né, criatividade acho que é o que a gente mais precisa ter, né, menina? Porque a gente precisa o quê? Encontrar soluções ali onde a gente nem sabia que tinha uma solução. É realmente um exercício diário ali de criatividade. E o que você deseja pro futuro do STL? Eu desejo que a gente fique cada vez maior, leve mais informação de moda para mais pessoas, enfim, que o microfone do Studio Look vá pro mundo, assim. Acho que é o que eu mais vejo, assim, no futuro do Studio Look. Vai mesmo. Sabe o que eu acho que a gente tinha que fazer? Acho que a gente tinha que colocar, assim, um mapa mundi, entendeu? Numa parede. E fazer pequenos adesivos. Fazer pequenos adesivos do microfone. Em todo lugar que o microfone viajar, a gente vai lá colando, sabe? Ai, amei, Sophie, muito, sério. Eu acho que a gente tinha que fazer isso, é entendeu? Genial. Por quê? Eu também acho. Pra dar uma manifestada.
entendeu? Exato. Manifestar onde a gente quer estar, onde que a gente quer chegar. Eu acredito Eu nisso. amei. Bom, vamos para aquele momento que assim, é um momento que toca o coração, entendeu? Que a gente olha para trás, a gente olha para o passado, a gente olha para o futuro, que é, se a Malu de 10 anos atrás encontrasse a de hoje, o que uma diria para outra? Acho que a Malu de 10 anos atrás falaria, caramba, você conseguiu, você realmente tá fazendo o que você queria, na área que você queria, no lugar que você queria. Acho que 10 anos atrás foi a época que eu comecei a acompanhar o Estuda Look ainda, então assim, ela ia falar, you did it. Ou ela diria, garota, mas tu é teimosa, né? Você Exato. não desistiu. Não Você foi atrás, você não sossegou, hein? Mas ficou orgulhosa, né? Sei, ficou, que acho que ela tá importa. orgulhosa, assim. E conta pra mim, assim, você tem algum filme, alguma série ou até algum livro que te inspira? E aí, assim, digo não só profissionalmente, mas também às vezes pessoalmente, alguma coisa que te marcou muito? Eu ia falar Sex and the City, The Bold Type, mas eu vou pra um filme muito antigo que eu assisti com os meus pais, é um dos filmes favoritos da minha mãe, virou um dos meus favoritos também, que chama Cinema Paradiso, é um filme italiano de 1988, super antigo, mas eu acho que me marcou muito, porque fala muito sobre a paixão de um menininho, assim, pelo cinema e tudo que ele faz pra ir atrás da paixão dele, enfim. Acho que o todo me marcou, a história do filme, o fato de ser um dos favoritos da minha mãe, ter visto com ela e com meu pai, enfim, acho que tudo isso, acho que eu diria que é meu filme preferido. Amei, simplesmente amei. Bom, essa daqui, eu vou fazer aqui, ó, um parênteses, essa não estava no roteiro, hein, pessoal? Esse aqui, ó, pra pegar a Malu. Ai, meu Deus. Aqui, ó, pegar a Malu no pulo. Mas assim, como você é uma pessoa que trabalha, né, diretamente ali, né, com essa parte de criatividade, a gente sabe que pra gente criar, a gente também precisa até estar muito ligado nas referências e consumir muitas coisas. Tem algum perfil ou perfis ali de conteúdo que você siga, que não necessariamente talvez não vai ser de moda, nem de beleza e tá tudo bem, mas que você segue nas redes sociais, seja no Instagram ou até no TikTok, que sempre que você recebe o conteúdo, você fala, pô, muito boa, sabe? Tipo assim, pô, muito boa essa sacada, tipo, os caras são geniais. Olha, me pegou. São tantos. Deixa eu ver. Tem um que eu tenho acompanhado muito agora, que chama Sense, que é com vários S's na frente. Não lembro exatamente. Eu amo eles, acho muito bom. É aquela coisa que você fala, ai, queria ter pensado nisso antes, que saco. Eu sigo muita pessoas físicas, Sim, uma pessoa só, assim, que criam conteúdos muito legais. Tem uma menina que chama Caetana, acho que ela é de Portugal, que eu adoro os conteúdos dela. É tanta coisa que agora é difícil. Eu gosto muito do The Atlantic, sempre me faz pensar em coisas diferentes, assim. Não é tanto voltado pra moda, mas eu acho muito legal, assim. Enfim, pra pensar um pouco fora da caixa, assim, gosto bastante. Acho que esses são os que me vêm à mente. E agora me conta, qual é a sua trilha sonora pra trabalhar? E menina, você consegue trabalhar com uma trilha sonora? Porque você precisa editar enquanto dá tempo de fazer isso? Não dá, infelizmente não. Todo mundo fala, gente, qual é a sua música mais ouvida do Spotify? A música é sempre a que eu tô editando vídeo. É a trilha Exato. branca, é aquela trilha branca maravilhosa Exato. que tá naquele vídeo que eu editei semana passada. Exato. E normalmente o processo é sempre o mesmo. Eu tô viciada numa música, eu coloco ela num vídeo, eu enjoo de tantas vezes que eu ouvi ela editando um vídeo. E esse é o processo da minha vida com música. Eu realmente não ouço muito, só pra academia e metrô. São os momentos que eu ouço um pouco de música. Então, vamos adaptar então essa pergunta pra você, né? Porque não seria justo. Se o teu dia a dia de trabalho tivesse uma trilha sonora, que trilha sonora seria essa? Olha, agora eu tô muito viciada, eu tô ouvindo em looping Gilberto Gil, porque eu comprei o ingresso do show dele, então acho que seria Gilberto, Caetano, são os que eu mais gosto, assim, Gal Costa eu gosto muito também. São mais as brasilidades. Gosto muito. E para encerrar esse nosso bate-bola, me conta, o que você diria, acho que para as pessoas que estão nos ouvindo, né, nos assistindo e que também sonham, de certa forma, em trabalhar no Estuda Look. Você tem algum conselho, assim, para elas? Eu falaria calma, não se desespera, se prepara, vai acontecer alguma hora se for pra acontecer. Acho que é ter calma, não ficar, enfim, que nem uma louca, que nem algumas pessoas, tipo eu, assim. Que mandou quando não tava pronto, porque de fato, eu acho que quando eu comecei a mandar currículo, eu não tava pronta, assim, profissionalmente pra trabalhar aqui. Acho que a experiência teria sido completamente diferente. E acho que tudo que eu passei ali, até a saída da moda, enfim, tudo foi muito importante pra ser a profissional que eu sou hoje. Então acho que tenha calma.
as coisas vão acontecer. É aquela figurinha, né, Malu? Deus escreve certo por linhas tops. E Exatamente. a gente tem só que esperar isso acontecer, às vezes. Exatamente. Bom, é com muita tristeza que eu anuncio o quê? Que a gente tá chegando aqui ao final desse episódio, que foi muito gostoso de gravar, que eu adorei eu amei. conversar com você. Eu tava nervosa, agora eu fiquei super à vontade, foi ótimo. E aqui a gente vai, entendeu? Vai preparando. Eu amei, Malu, muito obrigada, né, por dividir um pouco ali da sua história, sua trajetória profissional com a gente. Tenho certeza que quem escutou deve ter amado. E aí pode esperar que, enfim, né, infelizmente agora vai chover DM pra você, entendeu? O pessoal vai estar te procurando. E, enfim, queria muito te agradecer por esse momento aqui. Eu amei muito, Sophie, obrigada. Muito feliz mesmo, foi muito gostoso lembrar de tudo, enfim. Foi bem legal, amei. Bom, é isso, gente. Queria só lembrar todo mundo, né, que na próxima semana tem mais um episódio fresquinho de Deluxe Thrillers saindo do forno. E também, né, nesse meio tempo, por favor, não deixem de seguir a gente ali, ó, nas redes sociais. A gente tem o @Deluxe Thrillers no Instagram. Você pode acompanhar esse podcast. Se você tá assistindo pelo YouTube, você pode acompanhar pelo Spotify. Se você tá pelo Spotify, vai no YouTube também. E é isso. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Beijos.